Fala, estudante! Tudo bom com você? Você já se perguntou como o nosso cérebro aprende? Hoje eu vou te falar um pouco sobre a ciência do aprendizado e esse vídeo pode transformar completamente a maneira como você estuda. Imagina que hoje você tem dificuldades para se lembrar, para fazer anotações, para revisar. Qualquer que seja a sua dificuldade aqui no mundo do aprendizado, esse vídeo aqui pode ser aquele cornerstone ou aquele ponto inicial que vai mudar completamente a maneira como você aprende. A gente está falando aqui sobre aprendizado. Vamos simbolizar isso com o cérebro para evitar de escrever muita coisa. Então, no seu cérebro, o aprendizado é simbolizado aqui no meu esqueminha, no meu desenho, por conexões entre os neurônios, beleza? Imaginando aqui que esse carinha é um neurônio e esse outro carinha é um outro neurônio, a informação ou o aprendizado vão acontecer quando esses dois caras se conectarem, se linkarem, se associarem. Mas é claro, não são ligações entre dois neurônios. Às vezes são ligações entre milhares de neurônios, formando algo chamado de representação mental. Mas aqui para esse vídeo é importante que você entenda que quando você aprende aquela fórmula matemática, essa fórmula matemática no seu cérebro é representado por conexões entre esses carinhas aqui. Maravilha? Então olha só, no seu cérebro existem neurônios que se conectam e quando a conexão acontece, existe o que a gente chama de aprendizado. Como que isso se reflete ou se traduz para o que você tem que aprender em sala de aula, para o que você tem que estudar para o seu concurso ou para o seu vestibular? Presta bem atenção. Pensa aí na sua manhã, 8 horas da manhã, você levanta e vou colocar aqui uma cor azul. E a sua mãe, ou você, ou a sua esposa fazem um café, correto? O café, ele tem, depois de feito, coado, etc., ele é passado ali por um filtro, por um coador e etc. O que eu vou tentar fazer aqui nesse primeiro momento é trazer essa ideia aqui, essa analogia, para que você entenda uma próxima função. Então, quando você está lá sentado para prestar atenção no professor, para ler aquele livro complicado, o que acontece ali é que o seu cérebro, ele precisa estar selecionando, ele precisa escolher prestar atenção. Olha só, esse filtro aqui é como se tudo que está vindo do meio externo, tá vendo? Tudo que tá vindo do meio externo é input. Só para você ter uma ideia, é tanto input que se você ficasse consciente de todos eles, você enlouqueceria. Como assim? Imagina só que você tivesse que lembrar de respirar, ou do cheiro que você tá sentindo agora, do gosto que você tá sentindo agora, por exemplo, do contato da sua roupa com o seu corpo. Entende? É muito estímulo. Então, de todo o mundo vem estímulos 24 horas por dia. E o trabalho do seu cérebro é fazer esse afunilamento, é fazer essa escolha, é selecionar o que prestar ou não atenção. Vamos escrever aqui, atenção. Então, atenção é o café que vem aqui embaixo. Show de bola? Então, é isso que acontece. Informação chega, atenção aqui no final. Então, aqui você já tem um insight. O que você tem que fazer para que aquela informação seja entendida, seja memorizada e etc. Você precisa prestar atenção. Depois veja um outro vídeo meu sobre como prestar atenção para aprender a desenvolver isso daqui. Então esses inputs acontecem, mas olha só, a informação, vale muito a pena você saber disso, quando a informação entra aqui e ela não passa ali pelo filtro da atenção, ela é jogada fora, então ela é perdida, entendeu? Então boa parte das informações que a gente consome no dia a dia é perdido. Então aquela ideia de aprender inglês dormindo, aquela ideia de eu vou ouvir um podcast enquanto eu lavo vasilha porque eu vou aprender horrores, é mentira. No máximo você se entretém, mas você não vai aprender nada se você não direcionar o seu foco para aquele material. Beleza, então esse é o filtro da sua atenção. E aí chegamos nesse bloquinho preto aqui, que é ali a sua memória, olha só. Então vamos imaginar aqui como se fosse uma caixinha, beleza? Então aqui você tem a sua memória,
de curto prazo. Show? Então a sua memória de curto prazo tá ali. Olha só, entrou uma informação aqui, ok? Entre tantas outras. Essa informação passou pelo filtro da atenção e chegou no cafezinho. E aí ela entrou na memória de curto prazo. Aqui nessa memória de curto prazo é que essa memória pode ser trabalhada para ser relembrada no futuro. Você já se esqueceu de alguma coisa na hora de uma prova importante? Já esqueceu de um nome de alguém quando tentou se lembrar, não conseguia? Um fato que você tinha certeza de que sabia da informação, mas não conseguiu recordar. Então, a sua memória de curto prazo, um dos trabalhos que ela tem é ir lá, daqui a pouco eu desenho para você, na memória de longo prazo e puxar informações para serem trabalhadas no aqui e no agora. Olha só, essa memória de curto prazo, ela não é infinita, ela tem um limite. Antes, e aí eu já vou colocar aqui em vermelhinho um X. Antes acreditava que a regra era que a gente conseguia segurar de 7 ou mais ou menos um item ou agrupamento de itens na sua memória de curto prazo. Mas hoje em dia a gente sabe que não. O certo mesmo é um agrupamento ou um agrupamento máximo de 4 itens, né? 4 agrupamentos. Vou colocar 4A. Entende? Então, a sua memória de curto prazo, a memória que você utiliza para ir lá na memória de longo e puxar, para começar a pensar, para utilizar concatenamento de ideias, não tem quando você pensa numa coisa e aí você tem que pensar em outra coisa, pensar, tipo, você está tentando argumentar e você precisa se lembrar de vários conceitos e etc, numa palestra também. Então tudo isso, memória de curto prazo, é trabalhado. Uma das perguntas que você pode ter é: como que eu faço então para essa informação que foi filtrada pela minha atenção, como é que eu faço para essa memória ser relembrada no futuro? Bom, uma das coisas que você pode fazer é utilizar uma coisa chamada ensaio. Ensaio. O que é esse ensaio? É basicamente você repetir várias vezes o que você falou. Então aquela situação onde alguém te fala o número de telefone e aí você repete na sua cabeça, 343, entendeu? Aí você repete várias vezes. O que acontece? Você mantém na sua memória de curto prazo. Tendo alguma sorte, você vai conseguir anotar a tempo, porque se alguém puxar a sua atenção, é muito limitada, você pega a sua atenção e leva para o outro lado, você vai tentar recordar do número e ele já se foi. Então é importante, estudante, entender isso daqui. Você percebe como, entendendo isso daqui agora, você vai mudar completamente a maneira como você está lidando com informação? Então, para de fazer maratona de vídeos no YouTube, porque a maior parte desses vídeos você não vai ver. Maratona de aulas também, cara, não existe. Para de fazer maratona de aulas, você vai esquecer de tudo, você vai esquecer. Não tem, você vai esquecer. Depois da memória de curto prazo, o que acontece? Aqui está o santo graal. Se você está aqui no vídeo até agora, você vai receber o grande poder, o grande ouro do vídeo de hoje. Que é, a memória passou, saiu aqui da memória de curta duração e está indo ali para a memória de longa duração. Essa caneta está acabando. Memória de longa duração. Então vamos fazer um outro quadrado aqui. Memória de longa duração. Eu vou colocar memória de longa duração, ok? MLD. Então, estudante, presta atenção. Informação veio do ambiente, ok? E aí essa informação é filtrada, vem para memória de curto prazo. Eu quero me lembrar dela, o que eu faço? Eu ensaio, repito várias e várias vezes. Quando eu repito várias e várias vezes, os padrões neuronais que foram responsáveis por eu ter entendido aquela informação são ativados de novo, e aí essa associação vai se fortalecendo, entendeu? E aí essa informação é enviada para a memória de longa duração. E aí, é claro, eu não te falei como que ela é enviada, mas a ideia aqui é que existe uma espécie de transferência à medida que você repete essa informação. E aí, é claro, pode repetir essa informação de várias maneiras diferentes. Você pode repetir falando com outra pessoa. Você pode repetir fazendo exercícios. Então, as possibilidades são infinitas. Por exemplo, eu tenho um curso chamado Método Aprender de Primeira, onde o que eu ensino para o meu aluno lá a como fazer essa transferência é, adivinha,
eu ensino a fazer flashcards, eu ensino a fazer mapas mentais, eu ensino a fazer exercícios. Então, estudante, as maneiras são, poxa, infinitas. Mas é claro, você tem que escolher o que você quer utilizar aqui para fazer essa transferência. Então, estudante, uma coisa interessante também, e que vale a pena notar, é que a memória pode ir, isso é muito importante, a memória pode ir para a memória de longo prazo, mas você pode ir se esquecer dela. Lembra que eu falei? Você foi na prova, tinha estudado, mas deu branco. Então a informação está aqui, mas ela não está disponível para você. Isso você pode achar que é uma coisa ruim, que o design não é muito bom, mas, cara, é a realidade. A informação está aqui e você não tem acesso a ela sempre que precisar. Ou você pelo menos não tem controle sobre como que você vai ou quando que você vai recuperar dessa informação. O que que você precisa fazer então para meio que aumentar o seu ponto, entendeu? Tipo, como que eu faço então para fortalecer ao máximo essa memória para que ela esteja fresca na minha mente quando eu for memorizar? Eu vou passar aqui para a canetinha azul. Olha só, quando você ensaia, a informação acontece o que com ela? Ela vai para a memória de longa duração, ok? Então imagina que no seu neurônio, ele tá meio que, você tá fortalecendo ele e enviando. Mas você tem que fortalecer também ele voltando para a memória de curto prazo, beleza? E você faz esse retorno através de uma coisa chamada isso vale a pena anotar, recuperação. Tá pegando a ideia, estudante? Informação vem, passa para cá, é filtrada pela atenção, passa para cá, eu quero me lembrar dela daqui a um mês. Faço a transferência, beleza, tá lá na minha memória. E agora? Agora eu preciso, ao longo do tempo, recuperar essa informação, para que eu garanta, ou pelo menos aumente as minhas chances de me lembrar disso no dia de uma prova. Não tem essa de aprender uma vez e acabou. Então eu vou simbolizar o acabou por um quadrado perfeito. Não tem essa, estudante. O problema é que a gente sente que tem. Que você só precisa aprender uma coisa uma vez e passar para coisa 2, correto? Mas não é isso que acontece. Eu sei da mudança de cor, me desculpa por causa disso aí, eu tô gravando à noite. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que, deixa eu colocar numa cor de destaque, você aprende isso aqui uma vez, ok? E aí você, sim, passa pro 2 e aprende o 2. Mas daqui um mês, daqui uma semana, daqui 7 dias, daqui 3 dias, você volta aqui pro 1 e vê se lembra ainda daquele assunto. E no meio tempo, volta no 2. E no 3, no 4, no 5, no 10, no 50. Ok? Por isso que você não pode entender estudo como algo assim, ó, matemática. Sabe escrever, não? Matemática. Ok? Não pega as coisas assim. Faz assim, ó. Algarismo. Entendeu? Algarismo. Aí depois, não é fração, é denominador. Depois é numerador. Aí depois é a regra da inversabilidade. Aí é a propriedade 3 da matriz. Me entende? Então você pegando a informação e traduzindo assim, que pode ser um tema de um próximo vídeo, sua vida vai mudar, cara. Sua vida vai mudar porque você vai estudar de um jeito diferente. Só estudante eficiente sabe o poder que tem ali, alojado ali na sua cabeça, de fábrica. É só você saber usar ele. Se você quiser que eu pegue na sua mão e caminhe com você, você tem aí o método Aprender de Primeira. Olha só. 1 ano de acesso ao método. O seu primeiro mês tem uma mentoria comigo, ou seja, toda segunda-feira, ou todo sábado, ou toda quarta-feira, num horário específico. Essa mentoria é gravada e disponibilizada para você. Um grupo no Telegram onde você vai poder tirar dúvidas, eu respondo até 48 horas, eu respondo todo mundo. Meu WhatsApp para você mandar mensagem, mas aí a regra é a mesma, você não quer que outras pessoas saibam o que você está escrevendo, só você mandar para mim direto.
e eu te responder até 48 horas. Entende? Então ali, ó, método completo de estudos. O meu método. Você pode ter para você usar e vai ter meu suporte aí por 12 meses, 13 meses, conforme você vai assistindo às aulas e interagindo lá no grupo para utilizar as técnicas mais eficientes de estudos. Agora eu quero saber de você, estudante, como que você acha que a sua memória está hoje, em comparação com o que ela pode estar ao usar essa metodologia aqui? Tchau!